Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos iniciar a nossa série de vídeos invertidos, esse primeiro vídeo sobre balanceamento de equações por óxido-redução. Então a primeira pergunta que a gente fica se fazendo, né? Para que mais uma metodologia para fazer balanceamento de equações, né? Bom, são dois motivos. O primeiro motivo é que é um motivo teórico, né? Vamos colocar primeiro motivo técnico, é que durante o balanceamento de equações químicas, a gente tem que garantir que vai haver a conservação da massa com o número de átomos antes e depois do processo sendo conservado, tem que ser o mesmo, né? É a lei da conservação da massa, né? E nós temos agora também que considerar a conservação da carga, que é o número de elétrons. Quer dizer, o número de elétrons que é doado tem que ser igual ao número de elétrons que é recebido. A carga elétrica que eu tiver total de um lado da equação tem que ser igual à carga elétrica do outro lado da equação também. Esse é o princípio da conservação da carga. Então, esse seria o primeiro motivo. O segundo motivo é que as equações de óxido-redução elas são equações normalmente grandes. Para poder fazer o balanceamento por tentativas, fica muito trabalhoso. Então, essa metodologia ela tem um passo a passo que ela dá para a gente os primeiros coeficientes. Então, fica mais simples de fazer o balanceamento depois que a gente determina isso. Tá? Agora, vale a recomendação. Se vocês conseguirem perceber que dá para fazer o balanceamento de equações de maneira direta, igual a gente faz, podem fazer o balanceamento tranquilamente. Só tomem o cuidado de conferir, né, a carga elétrica antes e depois do processo, para que vocês não tenham aí problema, né? Às vezes uma equação que aparentemente ela parece estar balanceada do ponto de vista da massa, ela não está do ponto de vista da carga, né? Então, isso daí é que gera um problema para a gente, tá joia? Então, eu vou compartilhar com vocês duas telas, tá? Uma tela com as instruções do balanceamento, que eu vou compartilhar com vocês lá no nosso grupo do Teams, e uma segunda tela onde a gente vai fazer o balanceamento de algumas equações. Eu vou dividir esse vídeo em vários pedaços, e em cada vídeo eu vou fazer o balanceamento de uma equação, para que vocês possam acompanhar devagar, certo? E uma última coisa, né, um vídeo invertido, a postura que a gente tem diante do vídeo invertido é o seguinte: vocês podem pegar esse vídeo, podem voltar com ele, podem avançar, podem parar, anotar, depois voltar de novo, ver um detalhe que vocês entenderem. Então, quer dizer, vocês podem mexer nesse vídeo, né, ir para frente, para trás, do jeito que vocês acharem melhor, do jeito que vocês entenderem aí melhor. Mas eu recomendo que vocês não deixem de assistir, porque durante as aulas a gente vai resgatar aquilo que foi tratado aqui e enriquecer com novas coisas, certo? Então, o vídeo invertido é uma maneira que a gente tem de aumentar o nosso tempo de aula, certo? Então, eu acho muito importante que vocês assistam esse vídeo invertido para que a gente possa aí trabalhar. Esse vai ficar um pouquinho maior por causa das instruções, mas os outros eu vou procurar fazer vídeos pequenos, tá? Para não ficar uma coisa muito longa e demorada. Então, vamos ao compartilhamento das nossas telas. Eu vou compartilhar com vocês essa primeira telinha aqui. Certo? Balanceamento de equações pelo método de óxido-redução, né? E depois também eu vou compartilhar com vocês a tela do PowerPoint, né? O qual a gente vai trabalhar o balanceamento das equações, de cada uma das equações. Então, primeiramente, né, eu gostaria de lançar a mão da nossa, né, boa e velha reflexão, é sempre importante a gente pensar, né? Que grandes mudanças elas acontecem sempre de dentro para fora. Então, é muito importante que a gente se convença da necessidade de sair da zona de conforto e mudar. Né? Mudar autenticamente significa perceber o entorno da gente e falar, olha, eu preciso me movimentar. Né? E nós estamos aí num tempo, né, onde o isolamento físico ele põe a gente esse desafio, né, de se reinventar. Mas eu só vou conseguir me reinventar se eu me convencer internamente de que é importante que eu me reinvente, né? E assim são para todas as coisas da nossa vida, tá joia? Eu vou tirar então aqui também o meu vídeo,
vocês vão ficar agora só com os slides, tá? Então, eu queria começar antes retomando alguns conceitos. Então, oxidação, a gente já viu, é perda de elétrons. Um composto perde elétrons. Um átomo A, por exemplo, na hora que ele sofre oxidação, ele perde elétrons. Agora, para onde esses elétrons vão? Eles vão para um átomo B que se reduz, ele recebe elétrons. Então, esse átomo aqui, ele ganhou os elétrons que vieram originalmente aqui desse átomo A. Daí, a ideia da conservação da carga que eu falei para vocês. Que o número de elétrons que é doado tem que ser igual ao número de elétrons que está sendo recebido, né? Bom, como essa espécie aqui, ela doou elétrons, quer dizer, ela sofreu oxidação, então ela é o nosso agente redutor. Vou registrar aqui. Ele é o nosso agente redutor. Certo? Porque ele sofreu oxidação provocando a redução desta espécie aqui. Então, essa espécie, como ela provocou a oxidação da de cima, ela é o agente oxidante. Tá? Bom, então daí o que nós temos? O agente redutor é aquele material que sofreu oxidação. Logo, ele provoca a redução de alguém. Por isso ele é o agente redutor. Ele provoca a redução de outra substância. Então, ele vai perder elétrons para essa substância. Logo, o número de oxidação dele vai aumentar. Quer ver? Olha só. Suponhamos que essa espécie A seja uma espécie neutra. Quando ele perde esses 2 elétrons, a carga dele vai para 2+. A carga dele aumentou. Por isso, ele oxidou. Já a espécie oxidante, ela sofre redução. Então, o que vai acontecer? Ela provoca a oxidação de outra espécie, né? Então, para isso, ela vai receber elétrons dessa espécie. Logo, o número de oxidação dela, em termos absolutos, né, vai diminuir. Olha bem, ó, você tem aqui esse agente oxidante, está sofrendo redução, ele era eletricamente neutro, então vamos imaginar que ele tinha carga zero. Ele ganhou 2 elétrons, então a carga dele caiu para 2-. Repare, o valor aqui aumentou, ele oxidou. O valor aqui diminuiu, ele reduziu. Ok? Então, esse seria o primeiro ponto. Bom, para fazer o balanceamento, então, das equações químicas por óxido-redução, nós vamos lançar a mão de um procedimento que eu vou detalhar aqui na nossa próxima lâmina. Então, olha lá, ó. Passos para o balanceamento de equações pelo método de óxido-redução. Então, o primeiro passo é determinar o número de oxidação de todos os elementos da equação química e verificar quem sofre oxidação e quem sofre redução. Então, eu vou colocar aqui para vocês a equação química que eu quero balancear. Então, suponhamos que foi pedido para a gente balancear essa equação química. Então, o primeiro passo, eu vou determinar o número de oxidação de cada uma dessas espécies que estão aqui, certo? Então, o fósforo aqui, ó, é fácil, a gente já sabe que a carga dele é zero, porque ele é uma substância simples e elementar. E as outras aqui, eu vou ter que calcular a carga de cada elemento químico. Agora, atenção para um detalhezinho importante. Na hora que eu for olhar a variação do número de oxidação, eu olho individualmente cada átomo e a sua carga. Por exemplo, vamos ver aqui no HNO3. O que está acontecendo aqui? Ó? Aqui eu tenho o íon H+, o hidrogênio é 1+. Eu tenho aqui 3 oxigênios. Cada oxigênio, individualmente, tem uma carga 2-. No total, a carga dele é 6-. Então, para que isso aqui dê zero, a carga do nitrogênio individualmente é 5+. Não é isso? Então, o que vai acontecer?
as cargas de cada elemento químico aqui nessa molécula são 1 mais, 5 mais e 2 menos. Entendeu? Eu vou olhar individualmente cada átomo, tá? E não o conjunto. Por exemplo, ó, H2O. No conjunto, os hidrogênios juntos têm carga 2+, o oxigênio tem carga 2-, total 0. Individualmente, o hidrogênio tem carga 1+, e o oxigênio tem carga 2-. Né? No H3PO4, olha só, eu tenho 3 hidrogênios, então 3+. Aqui 4 oxigênios, cada oxigênio é 2-, então 8-. Então quer dizer que o fósforo aqui tem carga 5+. Ou seja, o hidrogênio aqui é 1+, o fósforo é 5+, e o oxigênio é 2-. No caso do NO, o oxigênio aqui é 2-, o nitrogênio é 2+. Então, por que eu fiz isso? Olha só, ó. O que está acontecendo? No nitrogênio, a carga passou de 5+ para 2+. Já no fósforo, a carga passou de 0 para 5+. Então, esses elementos químicos nas espécies são aquelas que estão envolvidas no processo de oxirredução. E as outras? Olha só, o hidrogênio, o tempo todo que ele apareceu, ele era 1+. O oxigênio, o tempo todo que ele apareceu, ele era 2-. Então, essas espécies, elas não estão participando diretamente do processo de transferência de elétrons, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou assinalar aqui cada uma dessas espécies para a gente poder fazer o nosso segundo passo. Porque o primeiro passo pedia para a gente identificar os números de oxidação e mostrar, né, quem são os elementos que estão sofrendo o processo de oxidação. Então, ó, em vermelho eu vou colocar aqui o fósforo de 0 a 5+. Vou mudar a cor aqui, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, azul. O nitrogênio de 5+, ele passou para 2+, certo? Vamos para o nosso segundo passo. Traçar os ramais de oxidação e de redução. Verificar os números de elétrons envolvidos. O que são esses ramais? Vamos ver. Ó, daqui para cá, ó, do nitrogênio, no HNO3, eu vou traçar um ramal. Isso seria um ramal, ó. O que aconteceu aqui? Ele passou de 5+ para 2+. De 5+ a 2+, a carga diminuiu. Então, o nitrogênio reduziu. Já o fósforo, ele passou de uma carga 0 para uma carga 5+. De 0 a 5+, a carga aumentou. Então, o fósforo oxidou. Não é isso? Enquanto o fósforo ele oxidou 5 elétrons, já vamos registrar aqui de uma vez, o nosso nitrogênio, ele reduziu 3 elétrons. Tá certo? Então, isso é que são os ramais, e isso é que é o cálculo da variação do número de oxidação, ok? Então, esse foi o nosso segundo passo. Já aproveitando, o fósforo, ele sofreu uma oxidação. Logo, o fósforo é o agente redutor. Não é isso? Porque o fósforo sofreu oxidação. Já o HNO3 é o agente oxidante. Aí você já deve estar se perguntando assim, mas eu coloco a fórmula inteira? Sim, você deve colocar a fórmula inteira. Por quê?
é o fato do nitrogênio estar ligado com o hidrogênio e com os oxigênios que faz ele ter a carga 5+. E é por isso que ele é o agente oxidante. Se a carga dele fosse diferente, pode ser que ele não se comportasse da maneira que ele se comportou aqui nesse momento, tá? E relembrando mais uma vez que oxidantes e redutores são reagentes. Sempre, tá bom? Tudo bem? Vocês vão sempre encontrar os oxidantes e redutores na parte dos reagentes, tá joia? Vamos então agora para o nosso próximo passo. Nós já fizemos aí o passo 1 e o passo 2. No passo 3 eu vou montar um quadro para oxidação e para redução. As substâncias que serão colocadas no quadro devem ter o maior índice de atomicidade do elemento que oxida ou que reduz e não podem ter número de oxidação repetido na equação. Já vou aproveitar e fazer o passo 4. Calcular, inverter e, se possível, simplificar os delta-oxi e delta-ret, que é o que a gente vai ver aqui. O delta de oxidação é a variação do número de oxidação vezes a atomicidade do primeiro, e o delta de redução é a variação do número de oxidação de redução vezes a atomicidade dele. Vamos ver como é que faz isso. Vamos voltar lá na nossa equação. Então, eu vou escolher, dentre essas substâncias, entre fósforo e H3PO4, e entre HNO3 e NO, as substâncias que eu vou colocar aqui na nossa tabela para poder calcular a variação do delta NOx, tá? Bom, essa escolha ela se dá segundo a atomicidade, né? O que é a atomicidade? São esses números que ficam aqui embaixo, ó. Isso é a atomicidade, né? Então, a atomicidade do fósforo aqui é 1, do hidrogênio aqui é 1, do nitrogênio 1, do oxigênio 3, do hidrogênio 2, do oxigênio 1, e por aí vai, né? No caso, o fósforo tem a atomicidade 1 aqui e aqui. Então, tanto faz eu escolher um dos dois. No caso do nitrogênio, ele tem a atomicidade 1 aqui e aqui. Então, tanto faz eu também escolher um dos dois. Então, eu vou fazer o seguinte. Como desse lado da equação eu tenho mais substâncias, então eu tenho mais possibilidades de fazer o balanceamento por aqui, eu vou escolher essas duas substâncias aqui. Essa daqui para ser o delta de oxidação e essa para ser o delta de redução. Como é que faz isso? Eu vou colocar aqui embaixo, então, uma tabela, certo? Tabela. E vou colocar aqui, né, o fósforo. E vou colocar aqui o HNO3. Ah, não, eu quero colocar o HNO3 em cima e o fósforo embaixo. Não tem problema, não faz diferença. O importante é que você coloque as duas substâncias que você escolheu na nossa tabela. Aí vamos lá. Fósforo. Nós vamos calcular o delta de oxidação. O que é o delta de oxidação? Vamos lá. Delta de oxidação. Vai ser o número de elétrons, 5, vezes o número de átomos. Eu tenho um fósforo aqui, então é 1. 5 vezes 1, 5. O delta de redução vai ser, aqui ó, são 3 elétrons. Então, eu vou escrever aqui. 3 elétrons. Vezes um átomo de nitrogênio. 1. Então, 3. Tá certo? Não tem como simplificar isso daqui. Então, esses já são os números do delta de oxidação e do delta de redução. Vamos para o nosso próximo passo. Próximo passo. Eu vou inverter esses valores, conforme a orientação que ele me deu aqui, tá? E aqui vai acontecer uma coisa importante do ponto de vista do balanceamento,
que eu vou acertar o número de elétrons doados e recebidos, tá certo? Já pegando aqui o passo 5, né, na hora que eu faço a inversão, eu vou igualar o número de elétrons doados e recebidos. Então, o delta de oxidação vai ser o coeficiente da substância, o elemento sofre redução, e o delta de redução será o coeficiente da substância cujo elemento sofre oxidação. Na hora que eu faço essa inversão, eu aí começo a arrematar o balanceamento. Vamos ver como é que fica isso. Voltando lá. Então, ó, o delta de oxidação aqui é 5. O que eu vou fazer? Eu vou inverter esse valor com o de baixo. Eu vou colocar esse 5 na frente do HNO3. Esse 3 aqui é o delta de redução. Eu vou colocar ele na frente do fósforo. Olha o que vai acontecer. 3 vezes 5 elétrons, eu tenho 15 elétrons doados. Aqui, 5 vezes 3 elétrons, 15 elétrons recebidos. Quer dizer, o número de elétrons doados e recebidos é o mesmo. Então, olha o que vai acontecer. Ó. Esse 3 vem para cá e esse 5 vem para cá. Daqui, eu vou fazer o quê? Vou fazer o balanceamento de acordo com aquilo que a gente já conhece daquela nossa regrinha, né? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, vamos lá. Eu não tenho metais aqui, mas eu tenho ametais. Fósforo, 3 fósforos aqui, 3 aqui. Nitrogênio, 5 nitrogênios aqui, 5 aqui. Carbono eu não tenho. Hidrogênios, eu tenho aqui 9. Então, aqui eu já tenho 5, faltam 4. 2. 2 vezes 2, 4. Oxigênios, eu tenho 12 aqui, com mais 5, 17. Aqui eu tenho 15, com mais 2, 17. A equação está balanceada. Acabou o problema, tá certo? Então, esse daí foi o nosso primeiro exemplinho do processo de balanceamento por óxido-redução, né, utilizando a metodologia de óxido-redução e descrito aí de maneira aí bem detalhada, né, bem tranquila, para que a gente possa entender direitinho o passo a passo. Lá no nosso chat, eu vou deixar para vocês essa versão completa do procedimento, de como se faz o balanceamento de óxido-redução. Os passos todos num lugar só. Porque aí vocês podem ir seguindo à medida em que a gente for fazendo aí os nossos próximos exemplos, ok? Eu agradeço, então, aí a atenção, certo? Qualquer observação, qualquer dúvida, qualquer colocação, sugestão, eu estou aí às ordens de vocês, tá? Eu estou à disposição e estou com disposição. Muito obrigado e até mais.